Bom dia, senhores. Nós vamos voltar às historinhas, né? Do tempo da minha infância e adolescência, né? Lembrando sempre que essas histórias elas são contadas visando uma conotação histórica, a percepção de uma ou mais crianças, né? Que viveram num determinado período histórico e como isso balizava o comportamento dessas pessoas, né? E como elas viviam naquela época. Afinal de contas, eu sou uma pessoa do século passado, né? Então, quem não assistiu o primeiro vídeo, vou deixar aí o link para ver o primeiro vídeo, né? E para não perder o fio, né, da história. Bom, nós terminamos o primeiro vídeo com eu sendo levado para casa pela polícia, né? E para continuar essa história, eu queria retroceder um pouquinho para vocês entenderem como é que eu vivia e como eu cheguei ali naquela situação. Bom, eu morava, aí eu acho que por volta de uns 5, 6 anos, numa rua de paralelepípedo, né? Era uma descida, e lá embaixo tinha um rio, né? Tinha uma pontinha para atravessar o rio e tinha lá o rio. E esse rio hoje é a avenida do Shopping Morumbi. Eu não lembro o nome dela, mas era ali bem perto do aeroporto, bem pertinho ali. A casa era uma casa boa, né? Tinha classe média da época, duas garagens, tal. A fachada era de pedra, coisa que na época era moda, era chique, né? E você subia uma escada, né, e dava na casa. Mas a casa em si não é o foco, né, dessa historinha. O que eu queria dizer dessa história é assim: bom, na rua existiam muitos terrenos baldios ainda, né, casas em construção. Então a molecada da rua, ela não ficava em casa jogando videogame, ela ficava na rua, né? Então a gente brincava nos terrenos baldios. Eu lembro que uma das brincadeiras que a gente gostava muito tinha um terreno que estava sendo aplainado, né? Então tinha um desnível e a gente ficava brincando de super-herói, de tentar voar e ficava pulando ali num monte de areia. Era, meu, todo dia era a mesma coisa. E brincava de polícia e ladrão nas casas que estavam em construção. Isso, inclusive, mais à noitinha, né? Já escuro, então com lanterna, brincava na rua, não passava muito carro, porque era uma rua praticamente sem saída, né? E uma das coisas que a gente gostava muito de fazer era a corrida de bicicleta descendo aquela rua. Lembrando que ela é de paralelepípedo, né? Aquelas pedras grandes. E a gente ficava apostando corrida. Um dia, um primo meu, ele pegou a minha bicicleta e foi apostar corrida. Só que essa bicicleta minha não estava com freio lá, grande coisa. E aí ele desceu, né? E pedalou, foi. Só que a gente não pode esquecer que tinha um rio embaixo. Então ele tinha que frear. E a porcaria do freio não funcionou. Resumo da ópera: ele se estourou todinho, né? Teve que levar no hospital, sangrou, aquela coisa de molecada da época. Mas isso era uma coisa normal na época. Tá? Você voltava machucado para casa
todo santo dia, tá? Você discutia na rua todo santo dia, brigava na rua todo santo dia. Então era uma coisa normal, né? Uh, nós não tínhamos outra coisa para fazer a não ser isso. Então a gente brincava assim. E a gente costumava ficar na rua, pelo menos eu ficava na rua, até mais ou menos a hora que meu pai chegava em casa, né? Então, quando a gente percebia o carro dobrando a esquina e chegando, a gente ia para casa, né? Normalmente, né, em dias normais, era uma alegria ver meu pai chegando em casa. Outros dias, não. Outros dias a gente ia para casa correndo antes dele chegar para apanhar menos, né? Que a coisa funcionava mais ou menos assim. A gente fazia as coisas erradas, né? A minha mãe dava bronca. Se fosse muito errado, a gente apanhava dela. Agora, se fosse mais errado ainda, a gente apanhava dela. E uma das táticas dela era ligar para o meu pai. Então, quando ela pegava o telefone e ligava para o meu pai, era sinal que a coisa ia ficar muito, muito feia. E quando meu pai chegava, a gente saía correndo, né, ia se esconder em casa, e ele fazia uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Eu vou mostrar o que ele fazia.